A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Que a proteção de Deus esteja na sua vida. Onde você colocar a planta dos teus pés, que você seja guardado debaixo da sombra do Onipotente. O único que é fiel para cumprir com a sua palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos, irmãos, ler aqui a palavra do Senhor em Jonas, no capítulo 3, no versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou sobre a cinza. Oh, aleluias! Glória, glória, glória a Deus, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor que vive eternamente, que vive para sempre. Olha, irmãos, a palavra de Deus, falando a respeito de um homem no qual recebeu uma palavra de Deus para ir pregar a palavra do Senhor em uma cidade chamada Nínive, porque ali o pecado estava demais. O pecado estava terrível. Mas como Deus ama a todos, Deus queria, como Ele quer, salvar aquele povo. Então, quem Deus escolheu para mandar ir lá foi Jonas. Então, quando Deus mandou que Jonas fosse lá pregar, Jonas não queria ir, mas depois ele foi. Não pela sua vontade, mas ele foi, pela vontade de Deus. Quando ele chegou ali naquela cidade, ele começou a pregar. Ainda 40 dias e a cidade será subvertida. Quer dizer, ele quis dizer assim, ó, dentro de 40 dias, essa cidade aí vai acabar. Porque o pecado tem chegado nas narinas de Deus. E quando Jonas chegou ali em Nínive e começou a anunciar esta palavra, essa palavra chegou aos ouvidos do rei. E aqui a Bíblia diz, irmãos, que o rei creu nesta palavra. Aí o rei proclamou um jejum, que todas as pessoas, até os animais, não iam comer nada. Quer dizer, todo mundo ia jejuar 3 dias, para que Deus viesse ter misericórdia e não acabasse com aquela cidade. Aí o rei vestiu de saco e foi se assentar na cinza, foi se humilhar perante Deus. E a misericórdia de Deus foi derramada sobre aquele povo, sobre aquela vida. Porque Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus ouviu o clamor daquele rei. Mas o que eu quero falar com você é a respeito do ide do Senhor. Quantos estão recebendo a palavra de Deus? Vai em tal lugar, prega para fulano, faz isso, faz aquilo, e a pessoa não vai. Muitas vezes é com medo, porque quando nós fazemos a obra de Deus,
É óbvio que as lutas aparecem. É óbvio que nós temos que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço. Mas depois que nós pagar o preço, aí Deus mostra para nós o fruto daquilo no qual Ele mandou nós fazer, se nós for obedientes. Por isso que muitas pessoas vivem aí passando lutas, com muitas coisas, de muitas formas. É porque não tem obedecido a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, não faça como Jonas não, que teve que ir numa aflição tão grande, lançado no ventre de um peixe. Ele não queria ir, mas a palavra que prevalece é a de Deus. Sabe por quê, irmãos? É porque Deus tinha essa grande obra para fazer a respeito e através de Jonas. E o que eu quero te dizer é que Deus tem uma obra tremenda para fazer através de você, meu irmão, minha irmã. Tem tantas pessoas que Deus quer enviar você até a eles para pregar a palavra e eles aceitar Jesus. Curar para eles e orar para eles e eles serem curados. Deus quer mandar você para ir pregar para aquelas pessoas que estão nas calçadas, nas sarjetas, aqueles que estão presos. Não é só você não, eu estou incluída. Eu estou incluída. Mas nós temos, irmãos, que ir pregar a palavra do Senhor é com temor e tremor, assim diz a Bíblia. Porque hoje eu estava vendo, irmãos, um comentário aí a respeito de uma senhora que anunciou luto para chamar a atenção do povo inteiro. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é avareza, isso é ganância por dinheiro, por fama. Isso é pessoa que tem olho altivo, que prega por dinheiro, mas não conhece a verdadeira palavra. Porque a Bíblia, irmãos, ela diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói. Mas ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça não corrói. Nós precisamos lutar, trabalhar e buscar honestamente para nós sobreviver, porque Deus nos dá do bom e do melhor. Mas Ele dá para nós é para suprir a nossa necessidade, para nós não ter um coração avarento. Então, pessoas pregando a palavra de Deus com mentira. Deus não está nesse negócio, porque a Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser sim ou não. Sim, sim, não, não. Como que eu estou aqui anunciando esta palavra? Falando que Jesus faz e Ele faz mesmo. Mas eu estou fazendo a obra de Deus com mentira, com engano. Meu coração voltado para coisas que não convêm. E depois, quando a gente fala no escândalo, muitos não querem aceitar. É isso aí que é o escândalo. Tudo que desperta a vida do povo a respeito da palavra e vira esse falatório, esse comentário. Por isso que o povo, muitos não estão crendo mais. Mas ai desses, diz a Bíblia. Ai desses, diz a palavra. Mas vamos, irmãos, fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. Mas temendo a Deus. Temendo a Deus. Então, irmãos, como que fica agora a vida desta senhora
que teve coragem de fazer uma coisa dessa. Então, irmãos, a gente precisa ter até vergonha de Deus. Depois de uma dessa, como que vai anunciar a palavra? Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Mas nós estamos vendo aí, irmãos, a palavra de Deus está sendo comercializada. Mais da metade do povo que está aí anunciando, que está aí falando da Bíblia. Isso aí é coisas da própria pessoa. Tanta contenda no meio do Evangelho. Mas Deus sabe quem é os seus. Deus sabe quem é aquele que persevera e tem temor. Deus abençoa, meus irmãos. Que Deus venha cuidar da sua vida. Que Deus venha prosperar na sua casa, na sua família. Que Deus venha abençoar você ricamente. Viu, irmãos? Fica na paz do Senhor Jesus. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E faz a obra de Deus com temor e sabedoria e direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus não opera, não age em pessoas de qualquer forma. Ainda mais quem andar com mentira, irmãos. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E quem mentir é filho dele. Como que alguém sendo filho de Satanás vai entrar no céu, irmãos? Não tem jeito. Que Deus abençoe você ricamente, estou orando por você. As minhas orações é humilde, viu? Mas se nós orar com o coração aberto, Deus responde. Com o coração com fé, Deus responde. Receba a vitória do Senhor para você, todos que te pertencem. Não esquece do like, viu, irmãos? Ativar o sininho e compartilhar. Porque Deus tem uma grande obra a realizar na vida de muitos ainda. E você ajudando esse canal a crescer, você está ajudando a evangelizar aqueles que estão à beira da morte espiritual. A morte carnal também. Porque às vezes a pessoa parte para a eternidade e ainda não mudou de vida, não aceitou Jesus. Então faz a sua parte, que Deus está fazendo a parte dele em nossas vidas. Deus abençoa poderosamente. A paz do Senhor Jesus.